E para terminar o conteúdo de análise de circuitos, hoje veremos o último teorema, que é o Teorema de Norton. O Teorema de Norton ele é muito parecido com o Thevenin, só que ao invés de utilizar uma fonte de tensão e uma resistência, o Teorema de Norton utiliza uma fonte de corrente e uma resistência. Então vamos ler esse teorema. O Teorema de Norton afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente IN em paralelo com o resistor RN, onde esse RN é a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. Esse meu RN, se vocês perceberem, é a mesma definição do R de Thevenin. Portanto, é igual. Então, a resistência de Thevenin é igual à resistência de Norton. Outro fato interessante é que a minha corrente de Norton vai ser quem? A tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Então, para encontrar o circuito equivalente de Norton, ou você encontra desde o início, utilizando o teorema de Norton, o circuito equivalente, ou você encontra o circuito de Thevenin e transforma no circuito de Norton. Lembra da aula de transformação de fontes? Então, simplesmente trocando essa fonte de tensão por uma de corrente. Vamos agora fazer um exemplo para ilustrar esse teorema. Então, este circuito, eu quero fazer a redução dos pontos A e B. Então, eu quero o circuito equivalente de Norton entre os pontos A e B. Então, todo esse circuito, considerando a fonte desde 18 volts e esses 4 resistores, vão virar uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. Não sei se vocês perceberam, é o mesmo circuito que nós tratamos no teorema Thevenin. A resistência de Thevenin foi de 9 ohms. Dessa forma, a minha resistência de Norton também será 9 ohms. Agora o que devemos fazer é encontrar a nossa corrente de Norton. Copiando esse meu circuito, antes, no meu teorema de Thevenin, eu deixava os terminais em quem queria encontrar a redução do meu circuito abertos. No caso do teorema de Norton, eu faço um curto-circuito entre esses terminais, entre os pontos A e B. Então agora eu tenho um curto-circuito. O que eu tenho que fazer aqui agora é encontrar a corrente que passa nesse curto-circuito que eu fiz. Aqui que vai ser a minha corrente de Norton. Para encontrar essa corrente, eu poderia utilizar a segunda lei de Kirchhoff, onde eu teria que tratar com 1, 2 e 3 malhas, ou eu vou utilizar a primeira lei de Kirchhoff para este nó aqui. Vou chamar este nó de V1. A partir do momento que eu tenho essa tensão, a minha corrente de Norton vai ser quem? V1 dividido por 6 ohms. Então, analisando o nó V1, eu tenho correntes que entram e correntes que saem. Vale muito lembrar que a corrente entra no terminal positivo e sai no terminal negativo para elementos que consomem energia. Então, positivo sai no negativo, entra no positivo, sai no negativo. Então, aqui a primeira corrente que eu vou ter vai ser aquela que atravessa o resistor de 6 ohms, que vai ser quem? 18 menos V1. Quem que é 18 menos V1? 18 menos V1 é justamente a tensão em cima desse meu resistor de 6 ohms. Então, a corrente é tensão sobre resistência. A minha corrente vai ser 18 menos V1, que é a tensão em cima deste meu resistor, dividido por sua resistência, que vale 6. Vou ter somando, porque a corrente no meu resistor de 12 ohms está entrando no meu nó, então é 18 menos V1 dividido por 12, menos a corrente que sai pelo resistor de 12 ohms, que vai ser V1, a tensão aplicada nesse resistor, dividido pela resistência 12. Agora, a última corrente que sai, que eu não cheguei a indicar aqui, e é quem? A minha corrente de Norton aqui. Quem é essa corrente de Norton? Vai ser V1 dividido por 6 ohms. Isso vai ser igual a zero porque eu não tenho mais ramos nesse meu nó. Por que eu não estou utilizando diretamente aqui, nesse meu termo, a corrente de Norton? Porque se eu estivesse utilizando IN, nesta minha equação eu teria duas incógnitas e não conseguiria resolvê-la.
Então, dessa forma, eu consigo resolver essa equação. Depois que eu encontrar a minha tensão deste nó, eu consigo encontrar a corrente de Norton. Tirando o mínimo nessa equação, que vale 12, eu vou ter 36 menos 2V1 mais 18 menos V1 menos V1 menos 2V1 igual a zero. Aqui eu tenho 54 menos 6V1 igual a zero. V1 nesse caso aqui vai ser 9 volts. Por fim, a minha corrente de Norton vai ser V1 dividido por 6, que vai ser igual a 9 dividido por 6. Então, essa minha corrente de Norton vai ser igual a 1,5 amperes. A título de revisão aqui, eu tenho esta corrente positiva, porque essa corrente está entrando no meu nó, assim como esta corrente também é positiva, porque ela está entrando no meu nó V1. Agora, as correntes que saem têm um sinal negativo. E quais são elas? Tanto a corrente que passa pelo resistor de 6, quanto a corrente que passa por esse resistor de 12 ohms. E a minha corrente N, ela vale V1 sobre 6. Este sinal aqui só indica o sentido dessa minha corrente. O valor dela é V1 sobre 6, tensão sobre resistência. Ao final, então, desse meu circuito, eu tenho meu resultado, que vai ser um circuito com uma fonte de corrente, um resistor em paralelo e a resistência da minha carga R. Então, qual que vale esse meu resistor em paralelo? 6 ohms e minha fonte de corrente vale 1,5 amperes. Se nós lembrarmos da nossa aula do teorema de Thevenin, tínhamos que nossa tensão de Thevenin era 13,5 volts. Então, se eu tenho essa minha tensão de Thevenin e meu R de Thevenin é igual a 9 ohms, quem que vai ser a minha corrente de Norton? Pela minha técnica de troca de fontes, vai ser a tensão sobre a minha resistência, que nesse caso vai ser a tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin, que vai ser igual a 13,5 dividido por 9. Isso vai nos levar a uma corrente de Norton de 1,5 amperes, que é o mesmo resultado que nós encontramos